Seja bem-vindo a mais um encontro com uma palavra. Eu estou muito feliz com esta oportunidade que Deus nos concede. Estarmos juntos estudando a Bíblia Sagrada através de encontro com a palavra. Acomode-se e acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Lemos os versículos 17 a 20 do capítulo 5 de Mateus. Como vimos nos estudos anteriores, este sermão, na verdade, foi um ensino de Jesus dado durante um retiro que ele organizou para alguns discípulos no alto de um monte. O propósito de Jesus com este retiro foi recrutar aqueles que seriam a sua solução, a sua resposta para os problemas do mundo. Lá embaixo, no sopé da montanha, estavam milhares de pessoas que tinham sido ministradas por Jesus, entre as quais ele tinha escolhido aqueles que o acompanharam até o alto do monte. E lá, no alto deste monte, Jesus deu o ensino que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Conforme vimos no último programa, nos versículos 13 a 16, Jesus disse aos seus discípulos, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, a cidade sobre o monte que não pode ser escondida e a candeia que ilumina a todos. Jesus estava recrutando as soluções e as respostas para todos os problemas lá no sopé da montanha. Este foi o contexto no qual este estudo foi dado. Não podemos nos esquecer que o contexto deste estudo foi parte de uma grande estratégia. Muitos teólogos afirmam que as bem-aventuranças dos versículos 3 a 10 são o ensino em si, e o restante do sermão é uma aplicação deste ensino. As bem-aventuranças desafiam os discípulos a olharem para dentro deles mesmos. A partir do versículo 11 até o final do capítulo 5, Jesus os desafia a olhar ao redor. Agora que vocês já olharam para dentro, olhem ao redor e relacionem as bem-aventuranças com o mundo de vocês, e depois com a palavra de Deus, e depois com diferentes pessoas lá do meio da multidão no sopé da montanha. Nos versículos 17 a 20, Jesus estava dizendo aos discípulos, olhem lá para baixo. Vocês estão vendo todas aquelas pessoas com todo tipo de problemas? Se vocês vão ser parte da minha resposta e da minha solução para eles, precisam entender algo sobre as Escrituras. Vocês precisam saber aplicar as Escrituras nas vidas das pessoas. Já ouvi o seguinte comentário. A diferença entre a maneira como os fariseus, os mestres da lei, como eram chamados, abordavam as Escrituras, e a maneira como Jesus abordava era que Jesus aplicava a lei de Deus na vida do povo através do prisma do amor de Deus. Jesus nunca perdeu de vista a razão porque Deus deu a sua palavra e a sua lei, isto é, o seu amor pelo homem. Toda a lei foi dada com este princípio, e é isso que o apóstolo Paulo chama de o espírito da lei. O espírito da lei nos dá vida porque é o amor. O espírito da lei nos faz lembrar que toda a lei de Deus ou toda a palavra de Deus partiu do coração de Deus, cheio de amor pelo homem. Jesus sempre teve esta visão. Por isso podemos dizer que ele passava a lei pelo prisma do amor de Deus antes de aplicá-la na vida do povo. Os fariseus e escribas não faziam isso. Eles apenas despejavam a lei sobre o povo. O apóstolo Paulo chamou isso de letra da lei e disse que ela mata. Os fariseus se esqueceram que a lei nasceu do amor de Deus pelo homem. Eles simplesmente despejavam a letra da lei sobre o povo e não se importavam se aquilo ajudaria ou traria mais peso para a vida das pessoas. Nos versículos 17 a 20, Jesus está fazendo duas afirmações. Primeiro, ele está dizendo, eu vim para ensinar, e o que tenho ensinado com as bem-aventuranças e o que ensinarei com a aplicação delas está de acordo com a palavra de Deus.
Quando Jesus mencionou palavra de Deus, estava se referindo ao Velho Testamento, a lei e os profetas. É assim que eles se referiam ao Velho Testamento nos tempos do Novo Testamento. Ouça mais uma vez o texto bíblico que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Observe bem a ordem. Todo que pratica e ensina, este será grande no reino dos céus. A conclusão deste parágrafo se dá quando Jesus abre fogo e desafia os líderes religiosos e os mestres da lei daquele tempo, dizendo: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Com estas palavras, Jesus estava dizendo: se a sua justiça pessoal não for superior à dos líderes religiosos, você não terá compreendido o meu ensino nem nada do que falei. Na verdade, Jesus estava fazendo duas afirmações. Ele estava dizendo que não havia nada em seu ensino que entrasse em conflito com o espírito da lei e os profetas. Eles podiam tomar o ensino de Moisés e ver tudo que a lei dizia e conferir que nada do que Jesus estava ensinando contradizia um só ponto da lei. Mas na segunda afirmação, Jesus não se dirigiu exatamente aos líderes religiosos. Eu não posso garantir que o meu ensino não vá de encontro ao ensino dos líderes religiosos. Jesus teve aquela discussão com a liderança religiosa porque estava sempre em conflito com eles. Nesse parágrafo, é como se Jesus estivesse dizendo: agora, antes de vocês colocarem meu ensino em prática em todos os seus relacionamentos e principalmente na vida daquele povo no sopé da montanha, com todos os seus problemas, vocês precisam compreender algo sobre as Escrituras. Tudo que estou ensinando é baseado nelas. Mas há outro ponto que chamamos de tradição e se baseia na maneira como muitos têm interpretado as Escrituras. Talvez vá além da interpretação das Escrituras e se baseie apenas em conceitos humanos. Jesus está dizendo: o que eu tenho para ensinar a vocês vai entrar em conflito com a tradição dos líderes religiosos. A tradição dos líderes religiosos tinha duas bases. Eles realmente pregavam o ensino de Moisés, mas, conforme veremos nos parágrafos a seguir, Jesus não concordava com a maneira como eles interpretavam a lei de Moisés. Jesus discordava veementemente dos líderes religiosos na maneira como eles interpretavam e aplicavam a lei de Moisés. Mas acontece que, como é muito comum também nos dias de hoje, além da lei de Deus ou lei de Moisés, os líderes religiosos tinham o seu próprio livro chamado Talmud. Naquele livro eles encontravam inúmeras leis e regras que consideravam como uma aplicação das Escrituras, mas não eram as Escrituras. Os capítulos 7 de Marcos e 15 de Mateus relatam uma daquelas discussões de Jesus sobre esse assunto. Em Marcos capítulo 7, lemos estas palavras de Jesus numa discussão com os líderes religiosos. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Isso quer dizer que os fariseus se eximiam da obrigação de cuidar dos pais idosos. Jesus estava dizendo a eles: Moisés não escreveu isso. Isto não faz parte da palavra de Deus. Isso é parte da tradição de vocês. Quando a tradição de vocês entra em conflito com as Escrituras, ela passa a guiar a vida de vocês. Jesus repreendeu fortemente aquela atitude, dizendo: quando vocês colocam a tradição de vocês acima da palavra de Deus, vocês tornam a palavra de Deus vazia e ineficaz. Se a tradição de vocês é mais importante do que as Escrituras, ela passa a não ter valor. Os líderes religiosos faziam este tipo de coisas e, por isso, conforme veremos nos parágrafos a seguir, Jesus não concordava com a interpretação e aplicação que eles faziam da lei de Deus ou da lei de Moisés. Algumas vezes,
Jesus citou afirmações que não são encontradas na palavra de Deus, que não passavam de tradição dos líderes religiosos. E Jesus discutia fortemente com eles por causa disso. Jesus estava quase desafiando os líderes religiosos e dizendo aos seus discípulos: ouçam bem, se vocês vierem até mim e permanecerem nas minhas palavras até conhecerem a verdade que eu vim ensinar, descobrirão que nada do que ensino entra em conflito com o espírito da lei e os profetas. Mas isso não acontece com os líderes religiosos, e essas pessoas têm sido seus líderes religiosos. No caso dos líderes religiosos, não é assim. No contexto deste grande desafio, deste grande ensino, Jesus estava dizendo a eles: olha, se vocês vão ser o sal da terra e a luz do mundo, vocês precisam compreender a palavra de Deus ou a lei da lei e os profetas. Vocês precisam aprender a usar a lei e os profetas, a aplicar a lei e os profetas na vida das pessoas lá embaixo. Com este ensino, podemos compreender que Jesus estava repleto de amor. Ele queria deixar bem claro todas as situações para aqueles que estavam ali com ele. Durante esse ensino que conhecemos como o Sermão do Monte. Sabe, é um ensino muito interessante. Nunca vamos esquecer o que o Senhor me mostrou depois de estudar o Sermão do Monte e ler, principalmente, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A importância de compreender que o espírito da lei é o amor de Deus visando o bem-estar do ser humano. Lembrei-me do aconselhamento que dei para uma mulher que estava saindo de um divórcio complicado. Falaremos sobre isso mais adiante. Nesta ocasião, o Senhor me mostrou a importância de passar a palavra de Deus pelo prisma do amor de Deus antes de aplicá-la à vida das pessoas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a conversa com aquela mulher agora, mas, depois de tudo, a última palavra dela para mim foi: pastor, se ao invés de ter tido uma atitude de amor comigo, o Senhor tivesse me repreendido, eu teria saído daqui e ido para minha casa me matar. Jamais vou me esquecer como agradeci a Deus por me mostrar a importância de passar as Escrituras pelo prisma do amor dele antes de transmiti-la a alguém, porque o amor é o espírito da lei. E que bom que o Senhor Deus me ajudou a passar as coisas com amor para aquela mulher. Não podemos nos esquecer de passar a palavra de Deus pelo amor de Deus antes de aplicá-la na vida de outras pessoas. Se simplesmente você despejar as Escrituras sobre alguém, sobre seus problemas, pode acabar enfraquecendo ainda mais o ânimo daquelas pessoas que estão com problemas. E os fariseus faziam exatamente assim. Eles não colocavam a lei de Deus ou a palavra de Deus sobre as pessoas com amor. Imagine a cena dos fariseus trazendo aquela mulher diante de Jesus no templo e dizendo para ele: Moisés mandou apedrejar esta mulher, e o que é que você diz? Ou então pense naquele homem do tanque de Betesda que estava há 38 anos aleijado naquele lugar à espera de uma ajuda. Quando os fariseus o viram correndo pelas ruas do templo com sua maca ou com a sua cama nas costas, não tiveram nenhuma palavra de alegria por causa da sua cura milagrosa. A única coisa que eles disseram foi: o senhor está quebrando a lei. A única coisa com a qual estavam preocupados era o fato de que uma de suas leis havia sido violada. Para mim, isso é perder totalmente o espírito da lei. A atitude de Jesus era diferente, como neste caso. Jesus violaria a lei do sábado deliberadamente para que pudesse provocar uma conversa com os fariseus e dizer para eles: ouçam, Deus não fez a lei do sábado e depois criou o homem para obedecer à lei. Foi o contrário. Ele criou o homem e visando o bem-estar do homem porque o ama, e criou o princípio do sábado então. Se vocês perderam essa perspectiva, a visão que vocês terão das Escrituras será muito limitada. Dentro deste contexto, devemos prestar atenção no que Jesus fala sobre justiça no versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você já percebeu a importância da justiça do ensino de Jesus? Um pouco mais adiante, neste ensino, no capítulo 6, encontraremos outro versículo no qual Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Nesta passagem, Jesus ensina sobre valores e prioridades. Jesus fala sobre os nossos valores e prioridades e diz que nossa prioridade número 1 deve ser a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que Deus é o seu rei e que Ele reina sobre a sua vida, que você deve praticar aquilo que Deus mostra que é certo, que é justo. Essa deve ser a prioridade número 1 da sua vida. No capítulo 6, Jesus adverte: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Observe como o conceito de justiça é importante no Sermão do Monte. Jesus ensina que existe uma diferença entre a justiça dos escribas, dos mestres da lei e dos fariseus, e a que ele vem ensinar. Elas são diferentes. Que diferença é essa exatamente, hein? Jesus usou uma palavra que responde a essa pergunta: hipócrita. Jesus sempre chamou os líderes religiosos de hipócritas. E neste retiro no alto da montanha, Jesus ensinou que existe um tipo de justiça que é hipócrita. A palavra grega hipócrita significa duas caras. Naquele tempo, para representar os diferentes personagens no teatro, os atores usavam máscaras no palco. Jesus estava dizendo que não deveria ser assim quando se tratava da vida espiritual. A nossa justiça não deve ser falsa, ter duas caras, uma para usar durante a semana e outra para ir à igreja no domingo. Não devemos ter uma justiça hipócrita. Nossa justiça deve ser autêntica, verdadeira. Jesus sempre disse que a justiça dos escribas e fariseus era hipócrita. Não era sincera nem genuína, era apenas uma máscara que eles usavam. Outra maneira de dizer a mesma coisa é dizer que justiça deles era apenas externa, só do lado de fora, não era interior. Mais uma vez em Marcos capítulo 7 e em Mateus capítulo 15, lemos que Jesus se sentou com os fariseus. Os fariseus tinham as suas cerimônias de purificação. Eles esfregavam os braços e mãos como os médicos fazem antes de uma cirurgia. Você já viu um médico esfregar as suas mãos antes de fazer uma cirurgia? Ele fica ali vários minutos fazendo aquilo, não é? Bom, mas isso não estava nas Escrituras. No caso aqui, os fariseus, eles faziam exatamente isso na cerimônia de purificação, e isso não estava na Bíblia. Isso não estava nas Escrituras. Era uma tradição deles. Jesus se sentou para comer sem fazer isso, sem ficar 15 minutos lavando as mãos. E os fariseus criticaram Jesus, porque ele não ficou ali uns 15 minutos lavando as suas mãos. Mas Jesus respondeu dizendo: hipócritas, vocês só se preocupam com as coisas exteriores. Vocês não sabem que o mais importante é o interior do homem e não o seu exterior, a sua parte física. É o interior, o espiritual que conta. O apóstolo Paulo mostrou que concordava com Jesus quando escreveu sobre o homem exterior e o homem interior em sua segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 4 e 5. Paulo afirma que o homem exterior pode perecer, mas o homem interior se renova a cada dia. Jesus ensinou que o homem interior é mais importante. A sua parte espiritual é mais importante porque é a parte do homem que é eterna e que vai viver para sempre. Esta é a parte do homem que controla o homem exterior. Por isso, a parte do seu ser que deve preocupá-lo mais é o homem interior, e não o homem exterior. A justiça dos escribas e fariseus era externa, só do lado de fora. Interiormente, Jesus disse, eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Decididamente, isso não era um elogio. Jesus estava dizendo para eles que eles estavam mortos espiritualmente. A espiritualidade deles era apenas externa, só para mostrar para os outros. A justiça dos fariseus era externa, mas a justiça dos discípulos de Jesus devia ser interna. A justiça deles era horizontal, apenas para as coisas aparentes. No capítulo 6, Jesus diz que eles saíam pelas ruas ao meio do dia, quando a cidade estava cheia, e oravam em público para que todos pensassem que eles eram muito religiosos. Mas Jesus disse que a oração deles não era para Deus, mas para as pessoas que estavam nas ruas. Você se lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? Jesus contou que um fariseu e um publicano foram ao templo para orar e que o fariseu ficou em um lugar de destaque no templo.
Jesus disse que ele fez aquela oração para ele mesmo, porque na verdade não estava conversando com Deus, ele estava orando para aqueles que estavam ali no templo. Eu me lembro quando estava no seminário, tinha uma pessoa que sempre fazia isso, e ele costumava ir ao refeitório vazio durante a madrugada. Então, aproveitando o eco do refeitório, ele orava muito alto, mas muito alto mesmo, durante a madrugada. Ele orava tão alto naquele refeitório, com o eco, e a gente ficava pensando que era especialmente para acordar aqueles que queriam descansar para no outro dia poder estudar. E ele continuava fazendo aquilo as madrugadas inteiras e dando muitas vezes com a sua oração lições em todos nós que estávamos dormindo. Não parecia que ele estava conversando com Deus. Parecia assim que ele estava conversando com as pessoas que estavam ali, querendo descansar nos quartos, enquanto ele estava bradando lá no refeitório. Existem pessoas com esse tipo de justiça só para o homem ver. Os fariseus costumavam tocar uma trombeta ao meio-dia e, quando as pessoas se viravam para ver de onde vinha o som, eles jogavam uma moeda para algum mendigo para se exibir. Jesus disse aos discípulos, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esta obra de justiça não deve ser horizontal, mas vertical, ou seja, tudo para Deus. Seguindo os passos de Jesus pelos evangelhos, podemos observar um intenso conflito que havia entre ele e os líderes religiosos. E neste retiro com seus discípulos, Jesus deixou bem claro para eles: ouçam bem, primeiro, se vocês vão ser parte da minha solução e da minha resposta, vocês precisam saber como aplicar as Escrituras. Vocês precisam passar as Escrituras ou a lei de Deus através do prisma do amor de Deus antes de aplicá-la na vida do povo. Pense nisso, meu ouvinte. Faça tudo para Deus. Até o próximo programa.